vez fazer a leitura de um dos mandamentos, o segundo mandamento, e em seguida fazer um breve comentário que eu acho muito pertinente para os dias que estamos vivendo e por decorrência de um comentário que eu vi um pastor fazer sobre os nossos dias essa semana que passou. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Essa semana, o presbítero André, ele compartilhou no presbítero da nossa igreja, no nosso grupo, um texto que um pastor postou em um grupo, um dos grupos que ele faz parte. O texto basicamente dizia que, apesar de todo o esforço da igreja ser muito numerosa, de que ter muito trabalho sendo feito, devido ao contexto em que ele via a igreja, a situação espiritual da própria igreja, as circunstâncias em que a igreja está envolta no mundo, era muito provável que os seus netos, ou pelo menos bisnetos, eu não lembro exatamente se ele fala desta quarta geração, da sua quarta geração, ou se já dos netos mesmo, dizia que talvez nem soubesse o que é igreja mais. Porque ele estava vendo um avanço tão grande do mundanismo, até dentro da própria denominação, que era muito provável que seus netos já não fossem mais saber o que é igreja, porque a igreja ia se acabar, ia ser reduzida a um remanescentezinho tão pequeno que ela ia se tornar praticamente invisível. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero afirmar e confortar, consolar, animar o coração de vocês de que este pastor, ele está absolutamente, redondamente, como a gente costuma dizer aqui, enganado. A igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, porque esta é a promessa do Senhor para os tempos que vivemos. O Senhor tem levantado homens fiéis que anunciam o seu reino e muitas pessoas têm sido trazidas à fé. Ele tem levantado homens fiéis e zelosos com a sã doutrina para que, até mesmo dentro da sua casa, da igreja, a sã doutrina, naquilo que se perdeu, ela venha a ser restaurada. Mas é bem provável, porque este homem ele está falando de coisas que ele tem visto, que ele está se referindo à bolha em que ele está inserido. É bem provável que ele esteja falando da igreja que ele pastoreia, da denominação como um todo que ele vive. E ele acha que a igreja toda se resume a isto. E ele tem se guiado na sua perspectiva de futuro, do futuro da igreja, o futuro próximo da igreja, a partir da realidade local em que ele está inserido. Mas isso não é o que nós temos visto aqui. Então, eu quero, em primeiro lugar, aliás, em segundo lugar,
após ter confortado, consolado o coração dos irmãos, de que esses não são os planos do Senhor, que nós não nos guiamos por vista, mas por fé, e este homem está se guiando por vista, e por vista muito míope, simplesmente do entorno dele, do que ele tem vivenciado na sua igreja local. Eu quero agora chamar a atenção dos irmãos para o que diz a palavra de Deus no 2º mandamento, que nos exorta a prestar um culto puro ao Senhor, a fazer aquilo no culto público que o Senhor nos chama a fazer com pureza. E da gravidade de não fazer isso, que está expressa na maldição, que está prometida para aqueles que não cumprem o mandamento de manter puro o culto solene, de manter pura a vida de culto como um toda, que é: o Senhor amaldiçoará os nossos filhos se não guardarmos puro o seu culto. Não foram poucas as vezes, irmãos, que eu escutei de irmãos no gabinete dizendo: mas eu vou para tal igreja porque lá naquela igreja estão os meus amigos, estão os meus familiares. E a gente questionava: sim, irmão, mas e o culto? Isso é detalhe. Ou você quer dizer que eles também não são crentes? São crentes. Mas até que geração? Até que geração? Se vocês têm vivenciado, ou aqueles que nos assistem pelo YouTube, têm vivenciado isso nas suas igrejas locais, se têm vivenciado isso por meio de amigos ou parentes, de igrejas que não têm uma perspectiva de longo prazo de existência, ou que não pensam nisso, mas que têm um culto impuro, o Senhor amaldiçoará as suas gerações, as gerações destes que não guardam o 2º mandamento. O Senhor odiará aqueles que o odeiam. E os que o odeiam são aqueles que não guardam os seus mandamentos. Até que geração essas igrejas estarão de pé? Se é que elas já não caíram por completo. Nos chamam de neopuritanos, dizem que nós somos excessivamente zelosos, que nós nos preocupamos demais com coisas que são secundárias, mas é o Senhor que diz que aborrecerá até a 4ª geração daqueles que o aborrecem, que não guardam o culto puro. Muito sabiamente, a nossa confissão de fé, sabiamente e misericordiosamente, nos instrui a respeito disso, falando do conceito de igreja mais pura e menos pura, para nos alertar que igrejas que são menos puras, porque elas não guardam a pureza no culto, a pureza na disciplina, como deveriam guardar, mas que ainda preservam a essência do cristianismo, nós devemos considerá-las como irmãs. Aqueles nós devemos chamar de irmãos, porque a essência da fé é crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E que até mesmo a pregação da palavra é um benefício dado por Deus para estes que creem.
Mas, em seguida, ela nos informa que algumas igrejas, elas se degeneram a tal ponto, deixando de guardar estas coisas, governo, disciplina, sacramentos, que elas passam a ser sinagoga de Satanás. Isto claramente é uma expressão do que o Senhor está falando aqui. O destino de igrejas que não guardam puros os sacramentos, a disciplina e especialmente a pregação da palavra, mas não só isso, aquela igreja, ela não tem culto puro, o culto é uma bagunça, faz tudo que está errado, mas ela tem uma boa pregação. O destino dessas igrejas, se elas não lembrarem de aonde caíram, se elas não se arrependerem do seu caminho, se não se converterem aos mandamentos do Senhor, é que serão aborrecidas até a terceira e quarta geração. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a palavra do Senhor. Este é o futuro das igrejas. Então este pastor, ele não está completamente errado. Parece que caiu a ficha. A igreja não vai longe. Mas tem dois erros. A igreja não é a igreja local dele. A igreja não é simplesmente a bolha em que ele está inserido. E outra coisa, ele está errado também. Porque ele acha que fez de tudo. Acha que fez de tudo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, quando comissionou o profeta Isaías, ele disse que o ministério do profeta Isaías seria um ministério de alguém que ia falar a palavra do Senhor, mas que não seria ouvido. Mas quando o Senhor Jesus chama os apóstolos, não é esta promessa que ele faz para a igreja neotestamentária. A promessa é que a igreja neotestamentária será visivelmente próspera. Visivelmente próspera. Um grãozinho de mostarda que se transformará numa árvore frondosa, e os passarinhos virão e farão seus ninhos. O grande questionamento para nós essa noite é que, tendo em vista que Deus fará grandes coisas nesse mundo, qual será o nosso lugar? Onde nós estaremos? Nós seremos como um cego, olhando ao nosso redor, como quem apenas tateando, mas sem ver, sem perceber o que está acontecendo? O nosso navio vai naufragar e nós nos daremos conta quando ele estiver totalmente submergido? O que é que você veio fazer aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui esta noite? Seja sincero consigo mesmo. Isso aqui é um lugar agradável em que você vem passar as suas manhãs e noites de domingo? É um lugar seguro onde você pode trazer sua família e simplesmente saber que ela, por simplesmente saber que ela vai se relacionar com pessoas de bem? Esse aqui é um local onde coisas interessantes a respeito da vida são ditas. O que é este lugar aqui? O que é que estamos fazendo aqui esta noite? Meus irmãos, nós estamos adorando
o Deus Altíssimo. O Deus cuja grandeza é insondável. O Deus cuja grandeza é insondável. Você acha que vai se aproximar desse Deus cuja grandeza é insondável do jeito que você quer? E ele vai deixar isso por menos? Não é isso que a palavra de Deus nos informa. Se nós não adorarmos o Senhor como Ele requer na sua palavra, com todo o nosso ser, da forma que Ele nos ensinou, Ele nos odiará até a terceira e quarta geração. Mas há aqui também uma promessa maravilhosa. Uma promessa que excede esta maldição. Se você amar o Senhor, guardar os seus mandamentos, adorá-lo como convém, o Senhor fará misericórdia até 1000 das suas gerações. Até 1000 das suas gerações. Estamos longe. Talvez na forma estejamos perto de fazer isso. Mas, se nós não tivermos a consciência que, individualmente, o nosso coração, como deve ser, ele está longe de como deveria ser na adoração, esta forma que é boa, que é correta, que é bíblica, ela não vai durar. Ela não vai durar. Na próxima geração, ela se acaba. E a gente se torna mais uma igreja que mais parece um barco afundando. E o que vai acontecer com esta igreja, com os nossos filhos, é que aquele pastor vai ver a sua profecia cumprida, pelo menos no nosso meio. Os nossos filhos abandonarão a fé. Os nossos netos nem saberão o que foi um dia a fé. Talvez nem conheçam uma igreja. Eu quero convidar os irmãos a que nós, apegados à promessa de que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe amam. Os irmãos, que nós nos arrependamos, porque porque nós temos nos escondido na forma, escondido o nosso coração irreverente e pecaminoso na forma, como os fariseus faziam. Vamos orar ao Senhor.